No dia 26, também faremos filosofia nas páginas 11, 12, 13, 14 e 15. Nós terminamos o nosso debate sobre o lobo, e aqui vamos para a hora de filosofar. Converse com os colegas sobre as seguintes questões, lembrando-se de explicar o porquê de suas respostas e ouvir as opiniões dos colegas. Alguém pode parecer bom, mas na verdade ser mal, e vice-versa? As pessoas já nascem boas ou más? Alguém pode ser mal sem saber ou sem querer? Uma pessoa má pode se tornar boa e vice-versa? Quando existem pessoas totalmente boas ou totalmente más? E o que é o bem e o que é o mal? Essas questões discutiremos na aula ao vivo. Com base no que você e seus colegas conversaram e aprenderam sobre o bem e o mal, escreva nos espaços a seguir as palavras que expressam as ideias relacionadas a esses assuntos. Aqui nós temos o bem e temos 4 referências sobre ele. Então, o que é o bem? É o respeito? É a amizade? É a lealdade? O que mais que você pode colocar sobre o bem? É porque é pessoal, né? Respeito, lealdade, fidelidade, porque lealdade é uma coisa e fidelidade é outra, né? E também amizade. E no mal, quais são as palavras que você poderia colocar sobre o que é o mal para você? Aí você pode pôr umas coisas que são negativas, né? A inveja, o mal, a injustiça, né? A maldade, a crueldade, enfim. O bem é a justiça comum. As pessoas necessitam daquilo que faz bem a elas e buscam isso na vida. No entanto, quando alguém pensa somente no próprio bem, pode acabar prejudicando demais os demais. Por isso, Platão e os outros filósofos refletiram sobre o bem comum. Alguns deles concluíram que, antes de agir ou escolher as pessoas, deveriam pensar: essa atitude ou escolha contribui para o bem de todos ou pode prejudicar alguém? Aqui temos bem comum, é o bem de todas as pessoas, e não apenas de um indivíduo ou de um grupo. Essa é uma reflexão importante e difícil, afinal, em certas ocasiões, contribuir para o bem comum significa abrir mão de algo que desejamos. No entanto, isso é necessário para haver justiça. Do contrário, alguns indivíduos receberiam privilégios, enquanto outros seriam prejudicados. Aqui vamos para o conectando.com. Este texto da escritora brasileira Ruth Rocha vai ajudar você e seus colegas a refletir sobre justiça, bem comum e privilégios. O que os olhos não veem. Pessoas grandes e fortes, o rei enxerga bem. Mas se fossem pequeninas e se falassem baixinho, o rei não via ninguém. Por isso, seus funcionários tinham de serem escolhidos entre os grandes e falantes, sempre muito bem nutridos, quem tivessem muita força e que fossem bem nascidos. E assim, quem fosse pequeno, de voz fraca, mal vestido, não conseguia ser visto e nunca era ouvido. Considerando os acontecimentos narrados no texto, converse com os colegas sobre as questões e anote as suas conclusões. Que injustiça é possível identificar no texto, né? Vamos ler o texto e refletir sobre isso. Como o rei deveria agir em relação aos súditos para ser considerado justo? E por quê? Na vida real, existem situações de injustiça semelhantes à situação apresentada no texto? Explique a sua resposta. De que maneira essas injustiças da vida real poderiam ser corrigidas? Então, nós vamos discutir na aula, tá bom?
No texto anterior, você conheceu um exemplo de situação injusta, em que dois grupos de pessoas eram tratados de formas diferentes. Agora, considere as situações apresentadas nos quadrinhos e faça o que se pede. Na primeira coluna, marque X para identificar o tipo de tratamento representado, se é igual ou diferente. E aí, discuta com os colegas a situação apresentada, é justa ou injusta, por que pensam assim, e na segunda coluna, marque para a conclusão que chegaram. Então, a seguinte situação. Algumas crianças têm fartura de alimentos e brinquedo, enquanto outras passam por necessidades. Tratamento diferente ou igual, e se é uma situação justa ou injusta. Depois temos a seguinte situação. Algumas crianças recebem carinho e cuidado, enquanto outras estão desprotegidas ou mal cuidadas. É um tratamento igual ou diferente, uma situação justa ou injusta. Na terceira situação, temos: Luiz ficou doente, então o pai levou o menino e também os irmãos para tomar injeções. 4 injeções, mas nós não estamos doentes. É um tratamento igual ou diferente e é uma situação justa ou injusta. Depois temos a situação. Ana quebrou um vaso e por causa disso a mãe colocou Ana e também os irmãos de castigo. Fui eu, estão todos de castigo. É um tratamento igual ou diferente e é uma situação justa ou injusta. Depois nós vamos anotar o que percebemos sobre justiça ao conversar sobre situações apresentadas no quadrinho, certo? Então, em filosofia, são essas atividades propostas para hoje. Faremos e discutiremos os temas na aula ao vivo. Boas atividades para vocês.